da clínica. Então foi realizado na Faculdade de Apucarana, na FAP, no período de 3 de fevereiro até 8 de abril de 2020 e teve a supervisão da nutricionista Renata Stadler. A minha paciente é uma criança, ela é cadeirante e apresentou o diagnóstico de sobrepeso. O objetivo dela é a melhora dos hábitos alimentares e os sintomas principais são constipação e dor ao urinar. Como ela apresenta sobrepeso, eu vou falar um pouquinho sobre a obesidade. Então, segundo Cabral de Moraes 2018, a causa da obesidade é considerada multifatorial, por abranger fatores ambientais, ou seja, o ambiente em que o indivíduo vive, se alimenta em casa, no caso dela em casa e no colégio, orgânicos, psicossociais, que é um caso em que ela vai se alimentar como os outros amigos para se socializar, socioeconômicos, que é a condição financeira, e comportamentais, que, por exemplo, se ela está com ansiedade, ela vai lá e desconta na comida. O que torna o seu tratamento bastante complicado. Então, as modificações nos padrões alimentares foram que aumentou o consumo de alimentos industrializados e nas crianças e adolescentes aumentou o consumo de açúcar. A alimentação, então, deve ser balanceada para que não ocorra obesidade. O que você ingere, o valor calórico, deve ser gasto em atividade física ou atividades do dia a dia. Os hábitos de assistir televisão, eles cooperam para que ocorra a obesidade. E além disso, quando a criança está assistindo TV, ela não está nem prestando atenção no que ela está comendo e ela provavelmente passa mais tempo do que esse que ela está comendo em frente à TV, o que também ajuda a obesidade. E a educação nutricional mais atividade física, essas são as aliadas para o tratamento da obesidade. Então, a minha paciente tem deficiência física e a deficiência física causa o acometimento da musculatura, porque ela traz dificuldades motoras, então a musculatura fica meio que atrofiada. Contribui para doenças crônicas e esses pacientes têm que praticar esportes e lazer apesar da sua dificuldade e merecem atenção especial, porque eles são em número menor e, além disso, se é difícil para pessoas normais seguirem uma dieta, imagina para eles, né? Aí também tem o caso da compensação alimentar, que são os chamados alimentos conforto, que a família fornece principalmente a crianças e adolescentes, para trazer a sensação de prazer para agradar o paciente. E daí essa paciente também apresenta constipação, que são os movimentos peristálticos diminuídos. E abaixam a frequência de defecação, causa dor, distensão abdominal e as causas são a baixa atividade física, obesidade e a postura para a defecação. Além disso, tem medicamentos também que causam constipação, baixo consumo de água e fibras. E o tratamento, então, é aumentar a ingestão de fibras, água e a posição para defecar ser corrigida e também, se possível, fazer massagem na região do abdômen. A dor ao urinar é um sintoma de infecção urinária e por o paciente cadeirante passar muito tempo sentado, junta fungos e bactérias. A alergia alimentar, ela ocorre quando as enzimas que vão digerir aquele alimento não digerem, não tem enzimas para digestão. Aí o corpo reage liberando anticorpos, porque aquele corpo é um estranho para o organismo. Os sintomas são urticária, que é coceira, inchaço, manchas, constipação, quando é na região do intestinal,
náusea e diarreia. E o tempo da alergia pode ser assim que o paciente consumiu o alimento ou daqui a 24 horas. O histórico familiar, então, é obesidade, que daí precisa da transformação do ambiente obesogênico, diabetes mellitus, que melhora com a prática de atividade física, bons hábitos alimentares, e hipertensão arterial sistêmica, que o baixo consumo de sal previne, câncer no colo retal, que a imunidade tem que estar sempre alta, anemia falciforme, ela é hereditária, depressão, que é causada por fatores ambientais. Aí tem os dados do paciente. Então, o nome da minha paciente eu não posso falar, mas é paciente MEM, do sexo feminino, com idade de 10 anos. Ela é estudante do 7º ano do ensino fundamental. E ela mora com os pais e os irmãos, passa o dia de manhã com a mãe, à tarde no colégio e à noite novamente com a família. Ela pratica atividade física apenas uma vez na semana, durante 50 minutos no colégio. E a rotina de sono dela, ela dorme tarde e acorda tarde, mas não tem interrupções durante a noite. A história clínica, a urina dela na coloração normal, ela vai várias vezes ao dia, porém às vezes ela sente dor. A função intestinal dela apresenta constipação no tipo 2, na escala de Bristol, e ela evacua 2 vezes por semana, tendo que fazer força. A alergia, ela tem alergia a ketchup, e a queixa principal ela quer uma alimentação saudável. O diagnóstico clínico, ela apresenta sobrepeso, constipação, dor ao urinar e histórico familiar de anemia, depressão, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, obesidade e câncer coloretal. A história dietética dela, ela teve a amamentação exclusiva até o 7º mês. Depois, ela começou a alimentação complementar através de frutas, mas ela continuou com a amamentação no seio. E ela prefere o leite em pó, porque é uma preferência da paciente mesmo. A realização das refeições são feitas em casa e no colégio. No colégio, às vezes, 2 vezes ela faz alimentação. E ela se alimenta em frente à televisão. Ela tem preferência por macarrão, nhoque, carne de frango. E ela não gosta de pizza e tem alergia a ketchup. No recordatório 24 horas, não houve café da manhã. A colação dela foi às 11 horas. Ela ingeriu uma trufa de chocolate. No almoço, às 2 horas, ela ingeriu 2 colheres grandes de cerveja de nhoque, um gomo de linguiça caseira. E no café da tarde, às 5 horas, ela consumiu uma fatia grande de bolo de aniversário e 3 xícaras de chá de pipoca doce. Mas daí, esse foi um dia atípico, que ela estava na festinha de uma amiga. No jantar, às 21 horas, ela ingeriu uma colher grande de servir de miojo e não houve ceia. Então, o recordatório 24 horas, o cálculo deu 1.308 calorias por dia. O que foi adequado foram só os carboidratos e a proteína. O restante deu tudo inadequado. E o sódio e o lipídio estavam acima da recomendação, enquanto os outros nutrientes estavam todos abaixo. O diagnóstico nutricional. Então, foi utilizada a fórmula de predição de estatura pela medida da altura do joelho. Usou a fórmula para mulheres brancas de 6 a 18 anos, porque ela tem 10 anos. Então, 43,21 é da fórmula, mais 2,14 da fórmula também, vezes a altura do joelho, que deu 33,1. Então, a estatura estimada dela foi de 1,14 m. Aí também foi calculada a estimativa de peso corpóreo, porque não teve como pesar a paciente, e foi usada a fórmula de Lierman 1995. Foi utilizado também para mulheres de 6 a 18 anos da raça branca, e daí foi a altura do joelho vezes 0,77 e 24,5 vezes
que é a circunferência do braço, vezes 2,47 menos 50,16, que deu uma estimativa de peso de 35,8 quilos. O cálculo do IMC foi feito segundo a OMS, peso dividido por altura ao quadrado, que deu 27,7 quilos por metro quadrado, diagnóstico de sobrepeso. No diagnóstico nutricional, deu eutrofia no peso por idade. Pode passar. Percentil 50. Então, aqui no gráfico, ó, peso por idade. Ela tem 10 anos e pesa 35 quilos. Então, aqui deu eutrofia. Já no IMC por idade, ela tem 10 anos e teve IMC de 27. Então, deu obesidade. E na estatura por idade, que ela tem 1,14 e ela tem 10 anos, deu muito baixa, que deu abaixo do percentil 3. A conduta nutricional volta. Então, o peso ideal dela, volta de novo, seria de 27,9 e ela está com 35 quilos. Pode passar, né? A conduta nutricional para a definição da quantidade diária de calorias foi utilizada a ER. E na ER eu usei o fator atividade e sedentarismo, porque ela só pratica atividade física uma vez por semana durante 50 minutos e deu um total de 1.267 calorias por dia. No cardápio dela, então, usei 1.250 calorias por dia. No café da manhã, às 9 horas, coloquei só o café da manhã sem a colação, porque ela não costuma levantar cedo. Então, foi uma fatia de pão de forma, uma colher de sopa de queijo ricota. O leite em pó, que ela gosta demais, eu não mudei. Só coloquei desnatado, que daí é sem gordura. Foram 2 colheres de sopa, daí para 1 copo americano de água. E o mamão, que ela gosta muito de leite com frutas, então coloquei uma fatia média de mamão, que deu 269,4 calorias. No almoço, eu coloquei ao meio-dia, macarrão integral, porque ela gosta muito de macarrão, 4 colheres de sopa, carne moída, 2 colheres de sopa, abobrinha refogada, 2 colheres de sopa, beterraba cozida, 3 rodelas. Deu um total de 378,8 quilocalorias. No café da tarde, que ele ocorre na escola às 3 horas, coloquei 2 unidades de bolacha salgada integral e 1 unidade de manga pequena, deu 67 calorias. No café da tarde em casa, às 6 horas, 1 pote de iogurte natural e uma maçã média, que deu um total de 163,2 calorias. No jantar, coloquei às 8h30, feijão carioca, 3 colheres de sopa, arroz integral, 2 colheres de sopa, frango desfiado, que é uma preferência dela também, 2 colheres de sopa, abóbora cabotiá, 3 colheres de sopa, brócolis, 3 colheres de sopa, que deu 166,4 quilocalorias. Já na ceia, que eu perguntei se era possível fazer uma ceia, ela disse que sim, foi às 10h30, leite novamente e com hortelã para ela dormir bem, deu 76,4 calorias. No caso do ferro absorvível, o ferro M, que é o mais presente em carnes, deu 0,14 miligramas e o ferro não M 0,26 miligramas. Os dois deu um total de 0,40 miligramas por dia. Porém, a recomendação é de 40 miligramas por dia, então está muito longe. Então, a quantidade de ferro deverá ser aumentada e o ferro não M deverá ser potencializado juntamente com a vitamina C. As justificativas do potássio, então. O potássio dela deu deficiência de potássio. Então, não vai prejudicar a dieta, porque só é prejudicial quando dá de 3.500 miligramas por dia, quando dá menos que isso. E ela deu mais,
Então, além do mais, ela não faz uso de diurético e nem tem vômitos e diarreias, que causam a perda excessiva de potássio. A deficiência de tiamina. A deficiência de tiamina. Então, a paciente não faz uso de diurético e o seu cardápio vai variar todos os dias, então ela não vai ser prejudicial a ela. A riboflavina, o excesso de riboflavina só ocasiona a cor alaranjada da urina, então também não vai ser prejudicial. E também o excesso de vitamina C, que não vai ser prejudicial porque é uma vitamina hidrossolúvel que vai ser eliminada através da urina. Então, as considerações finais é que, por meio desse estudo, foi importante observar a importância do tratamento individualizado. E a nutrição e a deficiência estão muito relacionadas, porque a eliminação do diagnóstico de nutrição, ela assegura o bem-estar e a saúde do paciente com um portador de deficiência física, que só são eficazes no controle da discriminação social. Também não é possível que uma pessoa portadora de deficiência tenha uma boa qualidade de vida se o seu estado nutricional não for favorável. Além disso, o essencial é adequar a dieta de acordo com as suas preferências alimentares para que o paciente tenha uma melhor aceitação. E durante o período de estágio, eu também pude vivenciar várias situações onde a importância da nutrição é ressaltada. Por exemplo, a interação do nutricionista com outras áreas para o esclarecimento de dúvidas também com os pacientes, as dúvidas deles foram esclarecidas por nós. E a avaliação nutricional também, aprendi bastante, o acompanhamento e a evolução, e também contribui para a formação do nutricionista. Essas são as